Eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Nós vamos ler um pouco do que está em Atos capítulo 1. Nós vemos que é o livro do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Quantos acharam, diga amém. Atos capítulo 1. Versículo 3. Fala sobre Jesus, um dia que ele foi elevado aos céus, mas ele vai falar assim: após seu sofrimento, ele demonstrou para aqueles que estavam vivos, dando muitas provas disso. Ele foi visto pelos apóstolos por um período de 40 dias, durante os quais lhes falou sobre o reino de Deus. Durante 40 dias, Jesus esteve na terra e falou sobre o reino de Deus. Durante uma refeição que faziam juntos, ele lhes disse que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem, como ele disse, pela promessa do Pai, sobre o qual lhes falei anteriormente. Vocês sabem que João batizou com água, daqui a alguns dias, porém, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então, quando os apóstolos estavam reunidos, apresentaram esta questão a Jesus: Mestre, eles disseram, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Não é da conta de vocês saber os tempos ou as datas. Ele respondeu: o Pai as estabeleceu por sua expressa autoridade. Mas acontecerá o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Ao dizer isso, Jesus foi levado às alturas diante deles, e uma nuvem o encobriu e não mais o viram. Eles mantiveram os olhos fixos nos céus enquanto ele desaparecia. E eis que surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Galileus, disseram eles, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado entre vocês aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir aos céus. Então eles voltaram para Jerusalém, partindo no monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a uma distância que você consegue percorrer em sábado. E então eles se entraram na cidade. Eles aqui significa Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E foram para o salão no andar superior, onde estavam hospedados. Todos eles se entregavam de todo o coração à oração. Diga comigo, se entregavam de todo o coração à oração. Com as mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: quando o dia de Pentecostes finalmente chegou, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. Amém? Até aqui. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor e pela revelação do Espírito Santo que o Senhor tem para nós. Nós abraçamos a tua realidade nessa manhã, Pai. E oramos para que o Senhor nos ministre, para que o Senhor venha sobre os nossos corações de forma poderosa nessa hora, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o Espírito Santo é a pessoa mais importante na terra hoje. Nenhum cristão pode viver a vida de Deus se não for pelo intermédio da vida do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito de Deus. Jesus nos diz que essa é a promessa do Pai, e Ele paga um alto preço. Jesus nos morre e ressuscita, Ele nos lava de dentro para fora com o seu sangue, nos coloca na posição correta diante de Deus, para esse momento, e esse momento é receber o Espírito Santo, a volta do Espírito Santo sobre a terra. Então Jesus, Ele garante aos discípulos que eles não fizessem nada até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: eu sei que vocês estão felizes, eu sei que nós gastamos 40 dias juntos, eu sei que nós tivemos um tempo onde eu ensinei a vocês sobre o reino de Deus, esses 40 dias, vocês estão me vendo, o mundo não me vê, mas tem algo ainda que vocês não receberam, tem algo ainda que não chegou a vocês, e quando chegar a vocês, vai mudar completamente a perspectiva que vocês carregam. Vai mudar completamente, vai colocar vocês num próximo nível. E esse que está chegando é o Espírito Santo.
é o Consolador, é aquele que vai fortalecer vocês. Ele é a promessa do meu Pai. Então fiquem aqui até que ele chegue. Sabe, os discípulos estavam muito felizes. E os discípulos perguntam para Jesus: olha, vai ser nesse momento em que você vai restaurar o reino, é que todas as coisas vão acontecer de verdade? Nós estamos muito felizes. E aí Jesus fala assim: olha, vocês não competem a vocês saber nem o tempo, nem a hora, mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão receber um poder que vem do alto. Sabe, e quando vocês receberem esse poder, vocês serão as minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aqui Jesus está nos dando um padrão para que nós, como cristãos, possamos ser vitoriosos no testemunho de Jesus e sermos usados com poder, com sinais, com maravilhas. Ele está dizendo para nós que é a partir do Espírito Santo. A vida cristã, digo mais uma vez, não se pode ser vivida sem o batismo e sem a presença do Espírito Santo. Não tem a ver com você ter bom caráter, não tem a ver com você ter boa índole, não tem a ver com você ser uma pessoa bondosa, mas tem a ver com a força sobrenatural do Espírito Santo para que você possa ser uma testemunha de Jesus. É através do Espírito Santo que nós podemos testemunhar com poder. É através do Espírito Santo que há sinais, curas e maravilhas. Não tem a ver com o quão santo nós somos, o quão intelectual nós somos, ou empreendedores, ou trabalhadores que nós somos, ou quanto nós conhecemos de teologia, mas está relacionado à presença e à manifestação do Espírito Santo. Vocês estão comigo ou não? É através dele que nós falamos novas línguas, é através dele que nós profetizamos, é através dele que nós expulsamos demônios e nos tornamos instrumento de transformação. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, coisas extraordinárias começam a acontecer. A Bíblia nos diz em Atos 2:4, vai falar da descida do Espírito Santo, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sabe, eu tenho aprendido nessa jornada cristã, que quando nós recebemos algo de Deus, nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é o desenvolvimento daquilo que Deus nos dá. Diga comigo, desenvolvimento. O desenvolvimento daquilo que Deus nos dá é responsabilidade nossa. A Bíblia nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Sabe, o Senhor gera em nós a salvação, mas é responsabilidade nossa fazer com que essa salvação que está em nós amadureça, cresça, no qual nós sejamos intencionais. A Bíblia também nos fala para nós termos o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo está disponível. É Ele que nos fortalece para vivermos a vida de Deus. É Ele que nos fortalece para testemunhar sobre o que Jesus fez nas nossas vidas e o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas à medida que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que aprender a desenvolver um relacionamento com Ele. Nós temos que aprender a desenvolver esse relacionamento e crescer no Espírito Santo, crescer na presença dEle. Sabe, a minha vida muda completamente depois que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, como assim? Você cresceu num lar cristão? Bom, só porque meu pai é cristão não significa que eu era cristão. Sabe, só porque meu pai era pastor não significa que eu era pastor. Eu tive que ter o meu próprio encontro com Jesus. O encontro com Jesus do seu cônjuge não é o seu encontro. O encontro dos seus pais com Jesus não é o seu encontro. O encontro dos seus filhos com Jesus não é o seu encontro. Cada um de nós precisa ter um encontro com Jesus. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu tive esse encontro com Jesus, eu estava num carro, do lado de fora, ouvindo músicas que não eram de Deus. E eu lembro que aquele dia eu desliguei o rádio e falei: Jesus, chega de viver uma vida dupla. Se o Senhor quiser que eu busque ao Senhor, se o Senhor quiser ter um relacionamento comigo, eu estou disponível. Eu lembro que a partir daquele momento, Jesus entrou na minha vida. Pastor, como que você sabe que Jesus entrou na minha vida? Meu irmão, o meu coração começou a queimar. O meu coração começou a queimar. Eu senti uma paz no meu coração. A paz é o sinal de que as coisas estão em ordem. A
paz é o sinal de que você está caminhando no lugar certo. Às vezes a sua mente não consegue compreender. Eu não sei se você sabe disso, mas a nossa mente, o nosso intelecto, ele é extremamente limitado. Albert Einstein vai dizer algo poderoso: a imaginação é mais forte que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, mas a imaginação é ilimitada. Sabe, às vezes o que nós aprendemos na escola ou nos vende como se a ciência conhecesse todas as coisas. A ciência não conhece muita coisa não, meu irmão. Ela conhece algumas coisas, mas não tudo. Então daqui a alguns anos nós vamos descobrir que aquilo que a Bíblia tem explicado sobre Deus se faz verdade. A ciência só serve para confirmar que aquilo que está na palavra de Deus é a verdade. É para isso que ela serve. Todos os anos, estudando tudo que eu tenho estudado, eu descubro uma coisa: ela só serve para confirmar a palavra de Deus. No final as pessoas vão dizer: realmente a Bíblia estava certa. A Bíblia realmente estava certa. Eu lembro que quando meu coração queimou, a minha mente não entendia completamente, mas eu sabia que eu estava indo no caminho certo. E a minha vida começou a ser transformada a partir daquele momento. Eu deixei de viver uma vida dupla e passei a viver uma vida agora num relacionamento com Jesus. E talvez uma das coisas que meus pais mais me ensinaram sobre Jesus, ainda que não em palavras, eles me ensinaram que um relacionamento com Jesus é mais forte que uma religião. O que nos transforma não são os atos religiosos, mas são os atos de relacionamento. É a construção de um relacionamento. Então eu aprendi a conversar com Jesus. No começo minha mente estava falando: cara, você não está bem, você deve estar com algum problema. Mas eu aprendi que é pela fé no reino de Deus. Então eu comecei a desenvolver um relacionamento com Jesus. A segunda coisa, depois do nascimento, do meu novo nascimento, no meu espírito, foi a libertação ou aprendizado do Espírito Santo. A movimentação com o Espírito Santo, ter sido batizado com o Espírito Santo, foi algo chave na minha vida. Sabe, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu lembro que a primeira vez que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu não acreditei que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Alguém já passou por isso ou não? Quando você recebe, você fala: cara, será que eu estou realmente, eu estou vendo, será que eu estou, não, eu acho que eu estou copiando de alguém. Sabe, você fala assim: não recebi isso não. E, sabe, você começa a achar que é coisa da sua cabeça. Bom, é normal, faz parte. Por quê? Porque o seu sistema de crenças ainda precisa ser expandido. O nosso sistema de crença é o que determina o que a gente faz e deixa de fazer. Eu não sei se você sabe disso, mas o seu sistema de crença, o seu cérebro, ignora o seu nariz. Ele faz com que você não veja o seu nariz. Porque o seu sistema de crença, ele te ajuda a focar em algumas coisas. O seu sistema de crença faz com que você não enxergue certas coisas, ou enxergue certas coisas a partir do momento que alguém te fala. Presta atenção nisso. Você não prestava atenção, aquilo passava desapercebido. Sabe, quando você começa a caminhar com Deus, eu quero te explicar algo, querido. Quando você começa a entrar nesse mundo de Deus, no mundo onde até então ninguém nunca tinha ensinado sobre aquilo, você agora tem que aprender coisas novas. A sua mente precisa ser renovada. Você agora, tem hora que a sua mente vai falar: não sei se isso é verdade, eu não sei se isso funciona. É porque você está sendo esticado no seu sistema de crença. No seu sistema de crença, ele agora está sendo confrontado. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que nós devemos ter a renovação do nosso entendimento. Todo dia nós estamos aprendendo algo novo em Deus. Todo dia Deus está nos esticando. E aí você aprende que a sua mente nem sempre é confiável. Mas quando Deus começa a falar ao seu espírito e você ouve a voz dele, a paz de Deus começa a te guiar a lugares que você vai falar: realmente Deus tinha razão, ainda que meu entendimento não conseguisse compreender. Eu lembro que quando eu comecei a orar em línguas, eu sempre fui batizado com o Espírito Santo, eu achei que eu não tinha sido batizado. Bom, eu parei de orar. Aquilo que você não crê, você para de fazer. E eu parei de orar em línguas, e passa algum tempo, eu fui num outro lugar, e aí eu lembro que muitas pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, e o pastor explicou de uma forma muito interessante como era o batismo com o Espírito Santo, e ele falou: olha, se o seu coração queima e dá vontade de falar, você foi batizado. Ninguém vai tomar a sua língua, não é você que, não é o Espírito Santo que ora, é você que ora. Eu lembro: olha, então eu já fui batizado, eu só não orava em línguas. Eu já tinha recebido o Espírito Santo, eu só não orava. Eu comecei a orar, eu saí daqui, quanto mais eu orava, mais meu coração queimava, mais a presença de Deus aumentava. Mas eu achei algo poderoso que o pastor me ensinou naquele dia, isso transformou a minha vida. Ele falou: faça desse momento com o Espírito Santo algo diário.
Tem um horário em que você vai orar, você vai buscar a presença de Deus. Então essas coisas começaram a modificar a minha vida. O que, pastor? Primeiro, a leitura e a meditação da palavra. Querido, leia e medite na palavra todos os dias. Todos os dias. Não existe pregação no YouTube, não existe pregação na sua igreja, não existe ensino que substitua a leitura e a meditação nas Escrituras. Nada pode substituir. Deus quer falar diretamente. Sabe, querido, às vezes quando nós recebemos uma palavra, elas nos ajudam, com certeza. Sabe, elas nos fortalecem, mas é como se alguém estivesse mastigando para nós e nos entregando. Mas quando você começa a aprender a ler a palavra, a meditar, e o Espírito Santo de Deus fala com você, você está comendo diretamente dos céus, você está recebendo diretamente da presença de Deus. Eu aprendi a ler e a meditar na palavra. Bom, no começo, eu falei, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Irmão, eu comecei o desejo de ler a Bíblia umas 30 vezes e não terminava. Alguém já passou por isso ou não? Alguém já passou a falar, olha, dessa vez vai. Meu irmão, eu chegava em Êxodo. Depois das 10 pragas, depois do Mar Vermelho ali, naquele rumo para lá, que começava a dar número de tabernáculo, eu falava, rapaz, ia dando uma poeira no meu olho, um negócio difícil, uma canseira. Eu falei, beleza. E hoje eu li, aí no outro dia eu falei, não vou ler. Aí eu matava um dia. Esse matar um dia demorava mais umas 3 semanas para eu começar a voltar. Eu falei, não, mas agora eu vou do começo de novo. Foi assim que eu comecei umas 30 vezes. Até que um dia eu falei, gente, se eu parei no capítulo 30... eu posso voltar daqui 1 ano, mas eu vou voltar do capítulo 31. E foi assim. Não lembro quantos anos demorou para eu ler a Bíblia pela primeira vez. Mas no dia que eu terminei, meu irmão, o último capítulo de Apocalipse, eu falei, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu venci isso. Foi uma bênção. Quando eu comecei a ler a Bíblia de novo, eu já não matava mais. Eu já comecei a ler em menos tempo. Eu sei que alguns de vocês são pessoas que têm uma disciplina, glória a Deus pela vida de vocês. Eu fico feliz com esses irmãos novos convertidos, que em 1 ano já leu a Bíblia completa. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu não sou tão santo, meu TDAH não deixa, sabe? Eu preciso de libertação nessa área. Mas sabe de uma coisa? Quando eu li pela primeira vez, foi mais fácil a segunda, e foi mais fácil a terceira, e foi mais fácil a quarta. Querido, eu já li a Bíblia mais de 50 vezes, e toda vez que eu leio a palavra, eu aprendo algo novo. Deus conecta algo novo, Deus vai ministrando algo novo. Mas assim como você, eu demorei umas 30, 40 vezes para ler pela primeira vez. Não foi da noite para o dia. Mas eu digo algo para você, a Bíblia realmente te torna mais sábio do que os seus inimigos. A Bíblia faz conexões, você consegue enxergar padrões. E aí, não só foi algo profundo a ler e meditar na palavra de Deus, quando Deus, às vezes eu estava lendo um capítulo e o Senhor me fazia parar no versículo, e aquele versículo saltava, aquele versículo transformava o meu ser, ele alimentava a minha vida. E aí quando eu sentava com os irmãos, eu tinha sempre uma palavra para compartilhar. Eu aprendi algo, meu irmão, se você lê a Bíblia e ora, você tem sempre uma palavra de Deus. Quando alguém senta com você, você tem uma direção do Espírito. E você não fala da boca para fora, mas é algo que Deus tem ministrado no seu coração. É o pão nosso de cada dia. Deus quer dar uma revelação diária para cada um dos seus filhos. Todo dia Deus quer trazer uma revelação. Não é apenas uma leitura bíblica, mas Ele quer trazer uma revelação. E de repente você lê e fala, nossa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você fala, gente, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, o Senhor é meu... Aquilo saltou, você teve uma revelação. Sabe, a meditação se transformou numa revelação. Mas isso foi forte para mim, ler e meditar na palavra, mas juntamente com isso, nesses meus momentos com o Senhor, eu aprendi a orar em línguas. E enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu orava em línguas. Eu tirava 1 hora por dia, eu aprendi a tirar 1 hora. Por que você tirava? Porque 1 hora por dia hoje não é suficiente. 1 hora por dia para mim não serve para quase nada.
Sabe? Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer, mais a sua vida fica envolvida no Senhor. E aí eu começava a ler a Bíblia e orar em línguas. Enquanto eu lia a Bíblia, as revelações começavam a fluir. Aquilo começava a fazer sentido. Por quê? Porque o Espírito Santo estava lá. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz: pois quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Sabe, em Salmo 1, 2 fala sobre a leitura da palavra, fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sabe, aqueles que estão plantados junto a ribeiros de águas, eles meditam na palavra de Deus dia e noite. E eu comecei a orar na presença de Deus. A terceira coisa que mudou a minha perspectiva e que fortaleceu o meu reino espiritual foi aprender a adorar. Querido, adorar a Deus e contemplar ao Senhor é algo profundo. Quando você entra no seu quarto, e nós precisamos desenvolver essa habilidade, essa disciplina. Quando você entra no seu quarto, você precisa aprender a adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus em secreto. Sabe, por que é importante nós adorarmos ao Senhor quando ninguém está vendo? Porque o nosso coração, ele se corrompe facilmente. No fundo, às vezes nós queremos um aplauso. Olha os irmãos olhando para mim: Senhor, estou adorando ao Senhor, olha só. Oh Deus, eu me derramo no Senhor. Será que alguém está vendo aqui? Filma eu, o pessoal da mídia. Glória a Deus, olha a foto, sabe? Às vezes nós estamos lá buscando um aplauso de homens, sabe? Às vezes por isso que a palavra nos ensina várias vezes na Bíblia a fazer coisas onde a sua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. A Bíblia nos ensina a buscar a presença de Deus no secreto, onde o seu Pai te recompensa. Sabe, não é que é só no secreto, mas a Bíblia nos ensina a construir esse lugar. Eu lembro que eu entrava no meu quarto e buscava a presença de Deus, e adorava, e buscando ao Senhor. Isso transformou a minha vida. Eu colocava músicas de adoração, e essas músicas de adoração me ajudavam a ter um encontro com Jesus. Sabe, depois dessas três coisas, a quarta coisa que transformou a minha vida e me fez caminhar ainda mais com o Espírito Santo é servir na igreja com fidelidade. Querido, eu dou graças a Deus. As pessoas perguntam: pastor, por que você desenvolveu o que você desenvolveu? Eu falo: irmão, foi necessidade em servir na casa de Deus. Servir a igreja com fidelidade. Eu lembro que em cada um de nós, todos nós que desenvolvemos algo, a nossa vida espiritual estava relacionado à responsabilidade que Deus nos dá. Servir a Deus, irmão, não tinha ninguém, era eu mesmo. Não tinha ninguém para ministrar, então era eu que tinha que ministrar. Não tinha ninguém para liderar os jovens, era eu que tinha que liderar os jovens. Meu irmão, eu pregava todos os cultos que tinham nessa igreja, que dava oportunidade, porque às vezes não tinha, meu pai estava cansado, era eu que tinha que fazer. Eu nunca pensei em ser o pastor da igreja, eu nunca sonhei em ser o pastor sênior da igreja. O meu único coração era servir. Então, servir nos leva à responsabilidade. Por que Deus quer que a gente sirva? Eu quero que você guarde isso. Eu ouvi isso e isso chamou a minha atenção. Deus não quer que você sirva, Deus quer que você cresça. E a forma com que Deus faz com que a gente cresça é servindo. Nós desenvolvemos muito quando começamos a servir como pais e mães. Quantos aqui melhoraram muito depois que se tornou pai e mãe? Fala: rapaz, depois que eu virei um pai e mãe, eu comecei a entender o choro daquela criança que gritava no avião, que gritava no ônibus, que eu não tinha paciência. Agora você cresceu, você desenvolveu. Servir como um pai e mãe faz você entender que às vezes o seu sono não é tanta prioridade mais. Quantos aqui o sono ficou mais leve depois que teve filho? Olha aí. E sabe o que eu aprendi de todos esses anos? Que não vai embora. Esse sono fica leve pelo resto da sua vida. Você ouve vozes à noite, ainda que não tenha criança em casa. Sabe, o servir te amadurece. Quando você serve para discipular alguém, quando você serve em áreas da igreja, você cresce. E Deus ama com que a gente cresça. Por quê? Porque Deus quer nos dar responsabilidades. Deus considera filhos maduros aqueles que podem receber responsabilidade. Sabe, Jesus fala algo poderoso: se você for fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Nós vemos na Bíblia que Jesus, ele falou: olha, eu dei talentos para essa pessoa administrar, e agora porque ele administrou bem esses talentos, eu vou dar cidades. Bom, não deveria dar dinheiro, recompensa para a gente administrar o nosso?
Não, mas Deus nos dá mais responsabilidades. Quando você serve bem no reino de Deus, Deus te coloca em mais responsabilidades. É assim que funciona no reino de Deus. Sabe, Deus ele tem um coração por nós. Quando nós servimos nas pequenas coisas, Ele nos dá mais coisas. Porque isso significa que você se tornou um filho maduro. Você se tornou um filho pronto para assumir aquilo que pertence ao seu Pai Celestial. Deus transforma as nossas vidas dessa forma, servindo, nos ensinando a servir. Servir na igreja com fidelidade me fez crescer em lidar com as pessoas, em aprender com as pessoas. Pode não parecer, meu irmão, mas eu já fui muito ignorante. Pode não parecer, mas já não tive paciência com pessoas. Meu método Heber do Antigo Testamento, você não gostaria de ter participado. O Giovanni, o Lucas, o Theo participaram desses momentos, eles sabem o que eu estou falando. Não desviou ninguém, graças a Deus, está firme até hoje aí. Mas meu método do Antigo Testamento, minha paciência é zero. Você fala, pastor, você é tão paciente. Já não tive. Foi algo que Deus fez na minha vida. Pastor, você compreende tantas pessoas, eu não compreendia ninguém. Mas você sabe o que acontece? O servir e lidar com pessoas, o aprender a orar, a ver pela ótica divina, vai te ajudar a ter responsabilidade. Vai te ensinar a vencer o seu ego. Vai te ensinar a mover por fé. Pastor, você vê as pessoas com tanta esperança. Bom, antigamente eu só via com desesperança, com desânimo. Olhava para as pessoas e falava, isso daí não vai dar em nada. Misericórdia, não vai chegar em lugar nenhum. Isso daí não é crente não. Jesus vai voltar e ele vai ficar aqui. Não sei nem por que eu gasto tempo com essa pessoa. Sabe, esse era o Heber que começou o ministério. Mas Deus não vê como a gente vê, Deus vê potencial. Glória a Deus por isso. Deus vê potencial. Deus nos ensina dia após dia. E aí você começa a entender que Deus está sempre nos amadurecendo. Mas eu dou graças a Deus, porque o serviço, o servir a igreja, o servir os irmãos, me amadureceu. Me fez encontrar Deus de uma forma poderosa. Me levou para esse lugar de aprendizado. Quantas vezes, querido, eu estudei a Bíblia, não porque eu amava Jesus, mas porque eu tinha que pregar. E esse compromisso diário, esse compromisso semanal, fez com que eu buscasse mais de Deus. Então eu quero te encorajar a isso. Você precisa desenvolver a sua vida cristã no Senhor. E a quinta coisa que transformou a minha vida, além de servir, foi dar testemunho à minha família e meus amigos. Sabe, não adianta você receber muito de Deus, ler a Bíblia, ser extraordinário, adorar no secreto. Mas o adorar no secreto vai fazer com que você também aprenda a ser testemunho para a sua casa. Ninguém te conhece mais do que aqueles que vivem com você. Eles sabem apertar os botões certinho para te fazer pular de raiva. Vamos ver se você morreu mesmo para o mundo. Ah, olha só, está vivo aqui, ó. Está vivo. Está reclamando, eles sabem. Pessoas que estão perto de você. Lucas, até o meu irmão, ele sabia fazer isso. Eu descobri quando eu estava crente mesmo, quando ele implicava comigo. E eu, Senhor, eu estou morto para o pecado. Mas agora eu vivo para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, não deixa eu descer dessa cruz não, Senhor. Sabe, ele sabia esses pontos, mas sabe de uma coisa, a sua vida cristã, ela é testada por aqueles que moram perto de você e conseguem ver Jesus em você. Até que chega um momento elas falam assim, olha, realmente ele está crente. Realmente ele está caminhando com o Espírito Santo. Realmente a vida que você está mostrando não é algo só na igreja, mas é algo no seu dia a dia. E aí quando você tem o testemunho daqueles que estão perto de você, significa que você está crescendo espiritualmente. Hoje nós vemos uma época em que nós não queremos nos relacionar. Nós ficamos, eu não quero me ferir, meu irmão, mas não tem como crescer em Deus sem relacionamento, sem comunidade. É impossível amadurecer. Sabe, as pessoas falam, não, eu só amo a Deus. A Bíblia diz algo poderoso, ela diz o seguinte, como que você vai amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o irmão que você está vendo? Então amor não é algo que eu acho, mas é prática, é uma ação, é um exercício, é um crescimento. Vocês estão comigo ou não? Sabe, isso faz com que a gente desenvolva a nossa vida com Deus.
Então, lugar secreto é esse lugar de maturidade. O Pai nos vê em secreto. Deus quer nos desenvolver, Ele quer nos fazer crescer. A felicidade de Deus é nos dar responsabilidade. Desenvolva o que Deus te deu. Filipenses 2, versículo 12. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E nesse momento de desenvolvimento que você tem com o Espírito Santo, você precisa entender algo. O Espírito Santo não é um vento, ele não é um fogo, ele não é um sopro, ele é uma pessoa. Diga comigo, uma pessoa. O Espírito Santo é quem nos concede relacionamentos, nos dá relacionamento. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo se alegra, se entristece, se afasta. O Espírito Santo tem vontade própria. Em 1 Coríntios 12, versículo 11. O Espírito Santo também nos ensina. Ele nos guia a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ele revela o futuro. Ele intercede por nós. Romanos 8, 26. O Espírito Santo tem comunhão. O Espírito Santo consola. Ele nos dá poder, de acordo com Atos 1, versículo 8. O Espírito Santo também é o que distribui dons. Dons de curar, dons de sinais, dons de maravilhas, dons de profecia. É tudo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser apagado, ou seja, ele pode ser ignorado. Às vezes nós começamos a ignorar o Espírito Santo. Ele também pode ser resistido. Em Atos capítulo 7, versículo 51. Existem pessoas que rejeitam o Espírito Santo. Existem pessoas que apagam o Espírito Santo. Pastor, quando é que eu apago o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus está falando algo no seu coração, mas você teima em fazer outra coisa. O seu medo e o seu consciente te leva para um outro lugar. Mas é pelo Espírito Santo, querido, que nós podemos vencer a carne. Nós só podemos vencer a carne pelo Espírito Santo. Não é porque a gente tem boa vontade, não é porque a gente quer fazer coisas extraordinárias, mas é só pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode gerar em nós o caráter de Cristo. O relacionamento com o Espírito Santo é o que vai mudar as nossas vidas por completo. O resultado do relacionamento com o Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o resultado. É pelo Espírito Santo que nós podemos fazer com que a nossa carne seja mortificada. É pelo Espírito Santo que nós vivemos a vida de Deus. Sabe, no Antigo Testamento, o povo de Israel queriam leis, mas não relacionamento. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, me dá 10 passos. Eu entendo de ter o próximo passo. Mas se eu te falar que o Espírito Santo quer te levar para um relacionamento. E o relacionamento funciona da seguinte forma. Quando você começa a caminhar com Deus, o Senhor, para você começar a caminhar com Ele, Ele vai encorajando certas coisas na sua vida, mas ao mesmo tempo Ele vai cortando certas coisas na sua vida. Sabe, todos nós sabemos quando você começa a caminhar com certas pessoas, tem pessoas que não admitem certos comportamentos. O Espírito Santo não vai admitir certos comportamentos, porque você está caminhando com Ele. E à medida que você caminha com Ele, você vai aprender o que é viver com o Senhor. O que é caminhar com a presença de Deus. E isso gera em você um fruto do Espírito. Isso gera em você um caráter de Cristo. Quanto mais nós caminhamos com o Espírito Santo, mais nós nos parecemos com Jesus. Quanto menos nós caminhamos com o Espírito Santo, menos nós caminhamos com Jesus. Menos nós temos o fruto do Espírito. Vocês estão comigo ou não? Amém? Menos nós temos o fruto do Espírito. Algumas pessoas já caminharam com o Espírito. Outras não caminham mais. Outras não caminhavam com o Espírito Santo, mas hoje estão tendo um relacionamento com o Senhor. E isso tem modificado as suas vidas. O Espírito Santo também é um selo de Deus, que nós somos filhos de Deus. É o selo de que nós somos propriedade de Deus. Sabe? O reino espiritual sabe quem pertence ao Senhor. Sabe como? Pelo Espírito Santo. Ele é um sinal. Nos céus, quando Deus olha para nós, Ele vê um sinal. Tem o Espírito, me pertence. Não tem o Espírito, não me pertence. Mas o Espírito não é só um selo. O Espírito também é uma garantia. É o penhor. É Deus dizendo o seguinte: eu vou cumprir minha promessa. E para dar uma garantia a vocês que eu vou cumprir a promessa, eu estou enviando a vocês o meu Espírito. É uma garantia de que Deus vai cumprir a promessa. É um sinal de que viveremos a plenitude de Deus.
Então, uma vez que nós temos o Espírito Santo disponível para essa época, o que nós devemos fazer? Sabe o que a Bíblia diz? Em Efésios 5, versículo 18. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Diga comigo, deixem-se encher pelo Espírito. Pelo Espírito. Olha que poderoso isso. Sabe o que nós devemos fazer para nós termos a vida do Espírito de Deus em nós? O crescimento em Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito. Eu sei que muitos de nós temos o Espírito Santo. Nós só não somos cheios. Nós temos o Espírito, mas ainda não somos cheios. E aí no próximo versículo vai falar como é que nós podemos ser cheios do Espírito. A Bíblia diz, falando entre si com salmos, hinos, canções espirituais, entoando e cantando ao Senhor em seu coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. A forma como nós nos enchemos do Espírito é falando. É falando. É falando. Aquilo que você fala, o que você fala, determina o que vai entrar no seu coração. Olha, Jesus fala algo poderoso. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai pela boca do homem. E se nós começarmos a contaminarmos o nosso coração com a presença de Deus? E se o que sair da nossa boca vai ser útil para edificação, vai ser uma palavra de conhecimento, vai ser, sabe, um salmo, algo que Deus falou ao seu coração, hinos e cânticos espirituais, uma palavra de gratidão. A Bíblia diz para nós nos deixarmos ser cheios do Espírito. E é interessante isso, porque a Bíblia, ela está dizendo para nós nos substituir algo. O vinho é conhecido como alegria, trazer alegria, celebração. E a Bíblia compara o Espírito Santo ao vinho. Eu acho isso poderoso. O apóstolo Paulo compara o Espírito Santo ao vinho. Ele fala, olha, eu sei que vocês são acostumados a se alegrarem muito quando bebem, a se embriagarem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem algo melhor do que o vinho físico. Tem algo que vai te deixar mais alegre, sem ressaca, do que o vinho físico. Tem algo que vai te deixar, que vai edificar a sua vida. Vai te deixar alegre, vai fazer você celebrar, vai fazer você ver uma nova realidade. E esse alguém é o Espírito Santo. Esse alguém é o Espírito Santo. E quanto mais você fala sobre ele, mais você se enche dele. Quanto mais você fala da palavra, mais você se enche dele. Quanto mais você canta novos cânticos espirituais, mais você se enche dele. Quanto mais você agradece, mais você se enche dele. E sabe, esse vinho você pode ter 24 horas por dia. A sua vida pode ser completamente transformada se você permitir ser cheio do Espírito Santo. Sabe, querido, nós precisamos nos embriagar. O apóstolo Paulo fala, está dizendo em outras palavras, fique bêbado do Espírito sem moderação. Fique embriagado sem moderação. Daí você pode ficar à vontade. Sabe? Não vai ter briga em família. Não vai ter confusão. Ninguém vai falar o que não deve. E o que você vai falar vai vir do trono de Deus. Você vai profetizar. As coisas vão ser transformadoras na sua casa. Tudo vai ser cheio. O Espírito Santo de Deus vai revelar coisas ao seu redor. Sabe? Uma vez que você tem esse Espírito, você precisa ser cheio dele. Nós precisamos ser intencionais em buscá-lo. Nós precisamos ser intencionais. Enchermos dele todos os dias. Desenvolver intimidade e familiaridade com ele. Cooperar com o que ele faz. Andar guiados pela sua voz. Meu pai conta que quando ele converteu, ele viu seus amigos sendo batizados com o Espírito Santo. E ele disse que esses seus amigos que foram batizados, até pessoas que tinham convertido mais depois dele, foi batizado com o Espírito Santo.
E ele viu esses amigos vivendo uma outra vida, começaram a profetizar, dons, Deus começou a usar por cura. E meu pai falou assim: Senhor, eu já estou aqui há mais tempo e não fui batizado, será que o Senhor é racista? E ele disse que não desistiu, ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus, e foi orar, e foi jejuar, e foi clamar. Ele falou: Deus, eu não abro mão de ser batizado com o Espírito Santo, eu não abro mão de ser batizado com o Espírito Santo. E ele começou a clamar, e ele começou a orar, e ele buscou, e buscou, e buscou. Sabe, existe uma chave, existe um caminho para você receber qualquer coisa de Deus. Posso dizer para vocês querem aprender isso? Quem quer aprender a receber qualquer coisa de Deus, levante sua mão. Sabe, existe um caminho, e o caminho é simples, o caminho não é complicado. O caminho é buscar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Às vezes nós buscamos a Deus. A gente fica assim: Senhor, se o Senhor quiser eu recebo. Mas se o Senhor não quiser também, amém. O Senhor sabe. Não, meu irmão, isso não funciona. Isso não funciona. Não é assim, se quiser nascer. Mulheres que já tiveram partos naturais, sabe o que eu estou dizendo? Não é assim, se quiser nascer. Se quiser nascer, meu filho, está aqui no seu horário. Não, meu irmão, vai nascer agora. A energia vai vir toda. Sabe, tem hora na sua vida, meu irmão, que você tem que ser radical na presença de Deus. Você tem que buscar Deus. Eu vou buscar de todo o coração. Sabe, eu sinto que às vezes Deus não responde de primeira. Não é porque Deus não está ouvindo. Não é porque Deus não quer fazer. Ele não responde de primeira porque o nosso coração não foi 100% ativado. Você fala: eu quero, eu vou atrás, eu vou buscar. Meu pai disse que começou a orar, ele começou a buscar, ele foi atrás. E até que um dia, ele conta que ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus o levou ao inferno. Olha que coisa mais maravilhosa. Você ora a Deus e Deus te leva ao inferno. E ele diz que chegando no inferno, os demônios vinham para atacá-lo, e ele começava a orar em línguas. E quando ele orava em línguas, saíam chamas de fogo da sua boca e queimavam os espíritos malignos. E saíam chamas de fogo e os demônios não conseguiam tocar nele. Ele restaurava e resgatava as vidas do inferno. Deus estava mostrando para ele o que ia fazer através da sua oração em línguas. A oração em línguas do meu pai ia ser utilizado para libertação de pessoas. Os espíritos malignos não iam ter um poder enquanto ele levantasse para orar em línguas. Sabe, meu irmão, quando você começa a orar em línguas, Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Você ora o que você não sabe com a mente, mas o Espírito Santo sabe. Mas nós precisamos ser intencionais para receber mais de Deus. Diga a pessoa que está perto de você: Deus tem tantos dons para você. Deus tem tantas coisas extraordinárias. Está disponível. Mas basta você buscar de todo o seu coração. Seja intencional, jejue, ore. Sabe, a nossa vida cristã, nós precisamos ser intencionais, meu irmão. Eu tenho aprendido isso nesses anos. Nós já ouvimos falar sobre entregar 10% do nosso tesouro. Mas também eu quero te encorajar a entregar 10% do seu tempo e do seu talento. De entregar 10% da sua semana ao Senhor. Uma semana tem 168 horas. Dessas 168 horas, nós ficamos acordados cerca de 112 horas. E se nós oferecêssemos 10% desse tempo, cerca de 11, 12 horas por semana, para buscar mais de Deus, como é que seria a nossa vida espiritual? Como é que seria se nós servíssemos ao Senhor? 2 horas de oração na torre, 2 horas em comunhão com os irmãos, 2 horas aprendendo, sendo discipulado, 2 horas estudando em alguma escola de fé, 2 horas cuidando e discipulando de alguém, falando de Jesus para alguém, 1 hora servindo com o nosso talento que Deus nos deu, aquilo que nós desenvolvemos. Sabe, se nós entregarmos isso ao Senhor, em 52 semanas, nós teremos gasto 520 horas na presença de Deus. 1 ano nós gastamos 520 horas na presença de Deus. Sabe o que significa isso, querido? Significa um crescimento espiritual, um desenvolvimento com a sua vida espiritual. Isso constrói constância, constrói maturidade, constrói propósito. Sabe, eu quero te encorajar hoje a sair do mínimo na busca pela presença de Deus. Você nasceu de novo, mas agora precisa construir novos hábitos. Precisa investir o seu tempo no Senhor, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer.
Deus quer desenvolver a promessa dele em você. Sabe o que os discípulos fizeram depois que receberam a palavra de Jesus? Sabe o que eles fizeram? Eles foram orar. Eles foram orar juntos. Eles foram gastar tempo. Quando o Espírito Santo veio, em Atos capítulo 2, depois de 10 dias que Jesus tinha subido aos céus, quando o dia de Pentecostes finalmente chegou, estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. Eles não pararam de orar até que a promessa de Deus tivesse chegado. Sabe, nessa manhã eu quero te encorajar a levar a sua vida com Deus para um próximo nível. Eu quero te encorajar a levar a sua vida com o Senhor para um próximo nível. A sua vida em comunidade para um próximo nível. Sabe, eu quero te encorajar a dizimar não só o seu tesouro como você tem feito, mas eu quero te encorajar a dizimar o seu tempo, a dizimar o seu talento. Falar: Senhor, o Senhor pode contar comigo pelo menos 10 horas por semana. O Senhor pode contar comigo, Senhor, porque eu vou aprender a orar, eu vou aprender a discipular, eu vou ser discipulado. Espírito Santo, o Senhor pode contar comigo pelo menos 1 hora por dia, porque eu vou parar o meu tempo para buscar a tua presença, porque eu quero desenvolver a minha salvação, eu quero desenvolver a tua presença em mim. Querido, eu tenho certeza que em 1 ano que você fizer isso, vai ter um crescimento exponencial na sua vida espiritual. Você vai para outros níveis e você vai dizer: vale a pena servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,